Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Croif Freitas, um dos fundadores do CAC, Estudos Espíritas. E no dia de hoje, um belo dia de agosto de 2024, vamos iniciar o nosso segundo projeto, que é o Clube da Leitura, e temos como obra de estudo o livro Nos Domínios da Mediunidade, esta obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O Clube da Leitura no CAC vai funcionar da seguinte forma: nós vamos fazer a leitura completa do capítulo e vamos acrescentando comentários quando necessário. A sugestão é que você dê pause agora e faça a leitura antecipadamente, para só depois iniciar novamente o vídeo e acompanhar a nossa degustação dessa obra maravilhosa. E por que o livro Nos Domínios da Mediunidade? Porque coincide com o que nós já estamos fazendo, estudando a mediunidade de acordo com o programa da Federação Espírita Brasileira. Terminamos recentemente o programa 1 e já vamos também iniciar o programa 2. Então, esse clube de leitura funcionará simultaneamente ao programa 2 de mediunidade, de estudo da mediunidade da FEB. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, como é o início, vamos pelo prefácio desta obra. Antes de continuar, peço a todos que também se inscrevam no Instagram do CAC, @CAC Estudos Espíritas, e peço também que vocês façam a inscrição no canal e ative o sininho para que nós possamos aumentar o número de inscritos. Lembrando a vocês que nosso objetivo é alcançar 1 milhão e estamos atualmente com 135. Vamos chegar lá, sem pressa. Além disso, vamos lembrar que o CAC é formado por um grupo familiar e essa família de laços corporais cada dia aumenta mais com a união de companheiros com laços espirituais. Então, desejar e agradecer a todos que fazem parte dessa grande família e que estão colaborando para a realização dessa tarefa, porque eu estou aqui apenas como quem vai falar, quem vai fazer a leitura. Quem sabe daqui a algum tempo, novos companheiros também assumam uma parcela dessa tarefa, mas existem aqueles que preparam os slides, existem aqueles que identificam um dos melhores dias e horário, além do pessoal que trabalha na parte mediúnica, com as reuniões quinzenais e, às vezes, semanais. Então, esse não é um trabalho de Cruyff, esse é um trabalho do CAC, e o CAC hoje já não é mais só a família. O CAC hoje representa um conjunto de pessoas unidos por laços fraternos e interessados no estudo da doutrina, em busca do seu progresso individual, que vai resultar, com certeza, no progresso coletivo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso clube de leitura pelo prefácio da obra. Aqui está o símbolo costumeiro do CAC. Quem já assiste nossos outros conteúdos já está acostumado e já sabe que CAC significa Kardec, amor e caridade. E simbolicamente temos a foto de Allan Kardec, de Jesus representando o amor e de Chico representando a caridade. Essa obra que nós vamos ler juntos é o 8º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ela é editada pelo espírito André Luiz e ela foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. A obra que foi transformada em slide
ela é da edição de 2013. Essa que está aqui comigo, física, ela é de 2021. Isso não tem nenhum tipo de interferência. Não importa que você tenha aí, o importante é que você faça a leitura. O pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp tem acesso à obra em PDF que está sendo transformada para os slides. E essa obra, de uma forma muito interessante, ela tem como, no seu prefácio, um texto de Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. E no prefácio é hábito que se apresente a obra e também comentários sobre o autor, que no caso seria o espírito André Luiz. Mas Emmanuel já fez isso na obra Nosso Lar, que foi a primeira obra desta coleção psicografada por Chico, mas de autoria espiritual de André Luiz. E nessa obra ele nos brinda com o seguinte texto: raios, ondas, médiuns e mentes. E eu quero ressaltar que esse texto foi psicografado em 1954. Eu vou repetir, em 1954. E o livro, em sua primeira edição, ele foi de 1955. Então, só para a gente ter uma ideia de tempo, de quando essa obra ela foi colocada ao acesso do público e de quando esse prefácio ele foi escrito. Lembrando que Chico Xavier ele teve estudo até a 4ª série. Antigamente, o pessoal que não avançava no estudo ia até a 4ª série. E por que eu ressalto isso? Para ficar mais do que comprovado que Chico Xavier não tinha conhecimento e capacidade, ele como encarnado, de escrever essas páginas. Então, as pessoas às vezes se preocupam apenas com o que parece ser milagroso, quando na verdade fatos simples como este já nos indicam a veracidade e a potência da mediunidade e do contato com o plano espiritual. Então, Chico, mineiro, de uma família pobre, lutando pela sobrevivência, mas com uma bagagem espiritual, fruto de suas encarnações elevada, uma moralidade acima da média da população da Terra, teve a oportunidade de nos deixar obras fabulosas como esta. Só que ele não tinha a menor condição de escrever esse texto por ele mesmo. Por isso, ele foi ditado por Emmanuel. E quando eu digo isso, confesso a vocês que eu tive dificuldade, apesar de ter formação superior, para preparar essa aula, essa primeira leitura, para compartilhar com vocês. Porque ele vai falar de física até uma boa parte desse prefácio. E aí você pensa, poxa, quantas pessoas já estudaram isso? Quantas pessoas já tiveram educação, acesso à escola e tudo mais, e não tem a menor condição de escrever algo como Emmanuel nos trouxe, e muitas vezes também de entender o que ele nos traz. Então, meus irmãos, isso faz com que o nosso orgulho e a nossa vaidade caiam por terra e vamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos nos esforçar um pouco mais para avançar na senda do progresso e do estudo. Mas, humildemente, vou dar a vocês aquilo que eu consegui fazer. E espero que outros companheiros de CAC se interessem também por essa jornada, porque, com certeza, os frutos serão colhidos no futuro. Tá joia? Então, vamos de leitura. Raios, ondas, médiuns, mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa,
renovando aspectos de sua conceituação milenar. Século XX, estamos então entre 1900 e 1999, tá? Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, entre aspas, átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas: o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Então, aqui eu paro, essa é a leitura inicial do prefácio, e nós vamos avançar agora para entender quem foi Leucipo, quem foi Demócrito, quem foi Aristóteles e quem foram os alquimistas, para a gente formar uma ideia do que Emmanuel quer nos dizer nessas informações, certo? Iniciando pelo seguinte: no século XX, ou seja, no século em que ele escreveu isso, os físicos e químicos que estavam estudando a constituição da matéria foram obtendo, passo a passo, resultados surpreendentes e que foram deixando a todos maravilhados, mas que ia derrubando conceitos milenares nos quais a física e a química estavam apoiados. Então, vamos ver. Esse aí é Leucipo. Tradicionalmente, Leucipo é considerado mestre de Demócrito e talvez, ninguém tem certeza, o verdadeiro criador do atomismo, que relatava que uma matéria pode ser dividida até chegar a uma pequena partícula indivisível chamada átomo. Então, 500 anos antes de Cristo, estamos falando então de mais de 2.500 anos, Leucipo, que foi mestre de Demócrito, já pensou, juntamente com este, provavelmente, que existia uma matéria mínima, a menor que fosse, e a essa matéria eles deram o nome de átomo. Demócrito, que viveu de 460 a.C. a 370 a.C., em Mileto ou Abdera, e de acordo com esta teoria, tudo que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos. O átomo vem do grego, que é a negação, e tomo, indivisível, ou seja, átomo significa indivisível. Uma matéria mínima, indivisível, que juntas fariam a composição da matéria que nos aparece, que é por nós vista. Ressaltando, 500 anos antes de Cristo. Só que depois deles apareceu Aristóteles, que viveu de 384 a.C. a 322, também antes de Cristo. E Aristóteles trouxe a teoria que foi seguida pelos clássicos. Então, os elementos clássicos normalmente se referem aos conceitos de terra, água, ar e fogo. Só que depois disso surgiu o éter, que foram propostos para explicar a natureza e a complexidade de toda a matéria em termos de substâncias mais simples. Então, para Aristóteles, as formas simples, elas se dividiam entre a terra, a água, o ar e o fogo. Em algum momento, surgiu também a ideia do éter. E isso foi durante mais de um milênio a regra. Já os alquimistas acreditavam que todos os metais apenas diferiam quanto à composição. Assim, metais mais comuns poderiam ser aprimorados a metais nobres. Os alquimistas defendiam que os metais eram compostos por 3 princípios: o enxofre, o mercúrio e sal.
vocês devem ter algum tipo de lembrança de algum filme ou de alguma coisa que fizeram a leitura. E na maioria das vezes os alquimistas são lembrados por tentarem produzir ouro. Mas na verdade, a grande busca dos alquimistas não era por ouro, era a busca pelo elixir da vida. E esse elixir da vida, eles acreditavam ter a capacidade de curar as pessoas, de dar uma vida mais longa e talvez até a eternidade ao corpo físico. Então, essa era a principal perseguição dos estudos dos alquimistas. Então, vejam como, desde 500 a.C. até próximo ao final da Idade Média, o homem veio defendendo a ideia de que os elementos principais eram os quatro: terra, fogo, água e ar. E os alquimistas variavam para enxofre, mercúrio e sal. Voltando agora para o texto, ele vai dizer que no século XIX, então aí estamos falando do século que viveu Allan Kardec, entre 1800 a 1899, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria. E um maravilhoso período de investigações se inicia, através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Vou terminar a leitura para a gente voltar às observações. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios X. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de Pechblenda e detém o rádio. Ponto. Sairemos do texto para conhecer quem são essas figuras iminentes citadas por Emmanuel. Este que aparece aí acima é Dalton, que viveu de setembro de 66, 1766, a julho de 1844, e ele passou a história da ciência pela criação da primeira teoria atômica moderna e pela descoberta da anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo. Então, quando você usa o termo daltônico, foi por conta desse senhor chamado Dalton. E Dalton retoma, então, aquilo que foi dito 500 anos antes de Cristo para o estudo do átomo, para o estudo de partículas elementares, partículas bem pequenas, invisíveis, e que seriam acumuladas à formação da matéria. Röntgen, que viveu de março de 1845 a fevereiro de 1923, ele veio dizer o quê? Que devido à descoberta, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1901. O prêmio foi concedido em reconhecimento aos extraordinários serviços que a descoberta dos notáveis raios-x, que levam seu nome, possibilitaram. Röntgen doou a recompensa monetária à sua universidade, convicto de que a ciência deve estar ao serviço da humanidade e não do lucro. Salvo engano, o primeiro prêmio Nobel de Física foi em 1901. E praticamente todos eles doavam suas recompensas monetárias para a continuidade dos estudos e da ciência. Esse é o tubo de Crookes que foi utilizado por Röntgen, colocou um papelão preto
e através dele ele descobriu que existiam outros raios e que ele chamou de raios X. E interessante, por que raios X? Porque X na matemática é indeterminado. Então ele não sabia dizer o que era, então ele botou como raio X, um raio indeterminado. E nós sabemos o quanto os raios X hoje são utilizados na medicina para uso benéfico a favor da raça humana. E Crookes já havia antes usado esse tubo, invenção dele, para descobrir os raios catódicos, que eram invisíveis e indicavam que eles possuíam uma certa massa. Daí foram surgindo cada vez mais curiosidades científicas a serem estudadas. Esse, acima também, é Henri Becquerel, que viveu de 12 de 1852 a agosto de 1908. Ele foi responsável pelos estudos que levaram à descoberta do fenômeno da radioatividade. Os primeiros trabalhos foram realizados com base nos estudos de polarização de planos de luzes, com o fenômeno da fosforescência e com a absorção de luz por cristais, e também o magnetismo terrestre. Olha que interessante. Becquerel, ele descobriu os raios gamas e, com isso, ele introduziu a física e a química à radioatividade. Observem que existe uma sequência de descobertas científicas nesse período, e muitos deles confessavam que obtinham essas informações ao acaso, que não era a intenção primordial deles descobrirem aquilo, mas, fruto de suas pesquisas, os resultados apareciam. E em 20 de abril de 1902, o casal Marie e Pierre Curie conseguiu isolar sais de radioativo do mineral uraninita, que é o petblenda, em seu laboratório em Paris. Em 1898, o casal Curie tinha descoberto a existência dos elementos rádio e polônio em sua pesquisa com a uranita. Interessante porque essa mulher, ela ganhou o Prêmio Nobel de Física e anos depois também ganhou o Prêmio Nobel de Química. E ela foi a primeira mulher a lecionar em uma universidade na França. Então, vejam a potência desses espíritos encarnados à época. Ela morreu de leucemia, fruto do contato durante 40 anos com a radioatividade, porque eles estudavam a radiação. Então, isso levou a uma leucemia no final de sua vida. Seu esposo, Pierre, ele faleceu de um acidente, ele foi atropelado por uma carruagem, e isso por volta de 1908 a 1910, mas ela continuou até o final, trabalhando sem descansar para a ciência, buscando então o avanço desses conhecimentos, tanto para a física quanto para a química, com as partículas invisíveis. E agora nós voltamos ao texto. Continuamos agora com Emmanuel. Então, velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o moinho, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos.
Croix, por que você grifou a eletricidade e o magnetismo? Porque, meus amigos, isso está no Livro dos Espíritos de 1857. Os espíritos já responderam a Kardec que tudo vem do fluido cósmico universal, e Kardec insistentemente pergunta e se isso era um fluido magnético e um elétrico, e eles respondem, é apenas uma variação desse fluido cósmico universal. O fluido magnético e a eletricidade eram variações desse fluido cósmico universal. E veja que a ciência só veio iniciar e aprofundar no estudo desses raios, dessas ondas, lá pelo século XX, nos anos de 1900 em diante. Mas lá no livro dos Espíritos, isso já constava desde 1857. Mas, para não perder o hábito, continuaremos falando dessas figuras citadas na obra por Emmanuel. Rutherford, que viveu de agosto de 1871 a outubro de 1937, ele foi um físico e químico neozelandês naturalizado britânico que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Sua contribuição foi, com certeza, para além da física e da química. Suas proposições, experimentações e métodos sobre radioatividade trouxeram inúmeras ferramentas e esse advento da radioatividade auxiliou muito áreas como geologia, arqueologia e paleontologia, por meio da possibilidade de estimar a idade de rochas, espécimes ou fósseis. Essa datação por carbono, isso que a gente vê muito aí no noticiário, que encontraram ossos com tal data, só foi possível pelos estudos desse homem, Rutherford, que se concentrou na radioatividade e trouxe grande contribuição para que, após ele, outros físicos e químicos desenvolvessem as teorias que resultaram na física quântica. Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos ver isso exatamente agora, que é a continuação de Emmanuel. Bohr, Planck e Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Olha que interessante, vou repetir. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus e que acham que tudo é matéria, descobriram que essa matéria palpável, visível, que nós estamos acostumados, ela não é nada além do que energia, e que essa energia está em vibração constante, em movimento constante, e isso que dá o aspecto sólido. Mas a própria matéria tem o estado líquido e o estado gasoso, e nós sabemos que, dependendo da situação, há essa mudança de estado da matéria. Mas esses homens que foram citados, Bohr, Planck e Einstein, desenvolveram questões que derrubaram os estudos anteriores de Newton e colocaram a física e a química em um novo patamar para o bem da humanidade. E perceba,
foi um tempo em que o crescimento foi exponencial, ou seja, acima da média. Passamos quase nós não temos edição de vídeo. Esse vídeo que será disponibilizado, ele é gravado sem interrupções. Nós ainda não temos um médio editor de vídeos. Possivelmente vai aparecer no futuro, mas por enquanto vamos trabalhando com o que temos e possivelmente interrupções como essa podem acontecer porque estamos vinculados à internet, graças a essa física desses homens que possibilitaram chegarmos até aqui, né? Com tanta tecnologia. Então, seguimos. Quem foi Planck? Planck viveu de abril de 1858 a outubro de 1947. Ele foi um físico alemão, é considerado o pai da física quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. Ele chegou a uma fórmula matemática que descrevia perfeitamente os resultados obtidos pelos seus experimentos. Sem ao menos ter uma explicação, olha que interessante, sem ao menos ter uma explicação para o porquê das fórmulas funcionarem, passou os meses seguintes tentando justificar seus achados. Planck, gente, ele queria provar que não existia o átomo. A intenção dele era essa. E ele passou um bom tempo tentando fazer isso. E ele não conseguiu. Só que ele conseguiu criar fórmula matemática que dava a possibilidade de mensurar todos os seus resultados. Então, ele foi capaz de explicar seus resultados ao afirmar que a energia do universo, olha que interessante, é absorvida pelos átomos ou irradiada por eles, não de forma contínua, mas somente em determinadas quantidades pré-estabelecidas, que vem do latim quanta. Então, Planck publicou seus achados em 14 de dezembro de 1900, que é a data hoje considerada o nascimento da mecânica quântica. Mas nem ele achava que isso era importante. Nem ele conseguia entender em 1900 o porquê disso e o porquê ele obteve esses resultados. Então, ele não deu muito valor ao que ele descobriu. Só que veio esse senhor mundialmente conhecido, todo mundo está acostumado a ver a foto dele com a língua de fora. Eu me recuso a botar essa foto pela seriedade dele, apesar da insistência dele em brincar. Esse homem revolucionou tudo. Albert Einstein, que viveu de 14 de março de 1879 a 18 de abril de 1955, foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Até o início do século XX, o consenso científico apontava para a concepção de que a luz se comportava como uma onda. Ó, o título do prefácio: raios, ondas, tal qual o movimento sobre a superfície de um lago quando um objeto cai nele, aquelas ondas que formam um lago, quando a gente joga uma pedra. Entretanto, o que Einstein percebeu é que a luz é composta por minúsculas partículas chamadas de fótons, que juntas apresentam características de ondas. Os fótons possuem energia de acordo com as quantidades estabelecidas por Planck, reforçando então a importância deste novo campo da física. Então, o que Planck descobriu lá em 1900 só veio ser utilizado de uma forma eficaz por Einstein, que veio definir que a luz ela não é uma onda, elas são partículas, pequenas partículas, que podem até adquirir a forma de ondas, mas
são partículas. E depois dele veio Bohr, que viveu de outubro de 1885 a novembro de 1962, e ele foi um físico e filósofo dinamarquês que fez contribuições fundamentais para a compreensão da estrutura atômica e da mecânica quântica. Bohr desenvolveu um modelo atômico, que é o átomo de Bohr, no qual propôs que os níveis de energia dos elétrons são quantizadas e que os elétrons se movem em órbitas estáveis ao redor do núcleo atômico, mas podem saltar de um nível de energia ou órbita para outro. Então, não me peçam aqui para adentrar o campo da física, mas Planck, Einstein e Bohr são apenas alguns dos vários nomes que contribuíram para que a física quântica fosse vista como uma ciência e não como uma falácia ou uma hipótese. E aqui nós voltamos para Emmanuel, depois de passar um bom tempo conhecendo toda a história desses homens e da física e química, ao ponto de descobrir que a matéria, na verdade, é energia, é movimento, é fluido cósmico universal. E a ciência cada vez mais avança nessa direção. Então vamos de Emmanuel. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Olha que lindo. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E, ainda mesmo quando a celebração se perverte transitoriamente, subordinada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Vejam, por que ele falou isso? Porque todo aquele conhecimento adquirido por esses homens citados, descoberto, na verdade, foi utilizado para a produção da bomba atômica, que gerou milhares de mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas ele diz que, apesar desse uso incorreto, ficou a parte que vai auxiliar a humanidade no decorrer dos séculos, indispensável para a nossa evolução, e que André Luiz, compreendendo que nós precisamos nos aprofundar na questão do intercâmbio entre as criaturas, não só entre nós encarnados, também com o plano invisível, se dispôs a produzir estas páginas, ligeiras páginas, como assim disse Emmanuel. Só lembrando a vocês que André Luiz passou 700 dias consecutivos visitando Chico Xavier, para só então iniciar o processo de psicografia. 700 dias consecutivos. Emmanuel, mentor de Chico, autorizou o trabalho de André Luiz, mas este precisou de 700 dias para se afinizar fluidicamente com Chico Xavier, para que fosse permitida a publicação destas obras por ele ditadas. Imagine. E muitas vezes nós queremos ir para uma reunião mediúnica e lá já resolver nosso problema como se fosse um milagre. E lá nós queremos ter contato com nossos ancestrais já desencarnados. E lá nós queremos viver o milagre. Quando, na verdade, tudo faz parte da grande lei universal, lei divina, imutável, lei de causa e efeito, lei de reencarnação, lei da comunicação de um plano com outro, plano material com plano invisível, a nossa imortalidade, e tudo isso nós não lembramos. Nós queremos viver
o milagre. Vamos, então, aprofundar nossos estudos, vamos nos debruçar nessa leitura fantástica da obra e vamos aprender um pouco mais, exercitando nossa humildade para, quem sabe, ter o merecimento de viver milagres. Mas precisamos, então, nos aprofundar e nos sintonizar. Vamos observar na continuidade da obra? Olha o que ele vai dizer. Quanto mais avançada na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte, como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos, que é a nossa encarnação. Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Olha que lindo, né? Fantástico, fantástico. Então, cada vez que a ciência aumenta o seu conhecimento, aumenta as descobertas relacionadas à não existência de uma matéria sólida, como inicialmente se pensava, e sim a energia, a fluido, a vibração, a sintonia, mais próximo estamos de comprovar o que nós espíritas já sabemos, que é a imortalidade e a preservação da nossa individualidade após a perda do corpo físico pela morte. E essa morte, o túmulo, é porta à renovação. Nós retornamos revigorados, fortalecidos, a depender de nossas posições durante a encarnação, à pátria espiritual. E que o berço, o nascimento, é um acesso à experiência que só a matéria permite ao espírito ter. O espírito é como um soldado. No plano espiritual, ele treina, 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 treina. Mas se o soldado não for para a guerra, ele não consegue colocar em prática o que ele treinou. E o espírito, na erraticidade, no plano espiritual, ele se prepara para encarnar. E quando ele encarna, é quando ele tem a oportunidade, a grande chance de colocar em prática aquilo que muitas vezes ele mesmo se propôs. Seguimos. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Olha, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, diga-me o que está pensando e eu direi em que sintonia você está e quais são as suas companhias espirituais. Na verdade, não me diga, porque você não pode fazer isso, né? Esse vídeo é gravado e eu também não tenho muito interesse em saber. Mas preste bastante atenção em quais são seus pensamentos, porque eles produzem a vibração e que vai entrar em sintonia com os desencarnados. Então, se suas vibrações, seus pensamentos são positivos, você vai produzir raios e ondas, já que você é médium, todos nós somos. Então, vindo da sua mente, raios e ondas que irão gerar uma sintonia com espíritos na mesma faixa. E que essa faixa será boa se seus pensamentos forem bons. Essa faixa poderá ser perturbadora ou deprimente se seus pensamentos ainda estiverem escravizados às paixões. A escolha, no fundo, é só nossa. É individual. Então, precisamos cuidar do que pensamos. Continuamos com Emmanuel.
Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, olha, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Olha que legal para a gente. Nós somos esses aprendizes que estamos estudando a mediunidade da terra para o céu. E temos a satisfação de receber de André Luiz o estudo da mediunidade do céu para a terra. Entenda céu, plano espiritual, plano invisível, as colônias espirituais, ele de nosso lar, psicografando e mandando para nós as informações relacionadas à mediunidade, do olhar do espírito desencarnado já na erraticidade, mostrando como funciona. Então, nós que aqui estamos vivenciando a mediunidade, teremos acesso às informações de quem está olhando do outro lado, do espírito que está provavelmente participando da organização da reunião mediúnica, e nós estamos ali como participantes encarnados. Vamos ter acesso ao olhar do desencarnado, do espírito errante, relacionado ao funcionamento da mediunidade, à atividade mediúnica no geral. E ele relata, interessante também, Emmanuel nos retrata, que a ciência vem contribuir cada vez mais para isso que nós hoje já praticamos, que é a mediunidade. Vamos ficar atentos, porque essa obra é de 1954, esse texto, a obra é de 1955, e de lá para cá a ciência já está a todo vapor. Quem diria que em 1800 que o homem poderia voar? Quem acreditaria que o homem criaria um avião? Ninguém. Quem não tinha telefone não imaginava que pudéssemos ter telefone. Quando tivemos o telefone, não passava pela cabeça a possibilidade de ter um telefone móvel. E hoje, todos estão em qualquer lugar através de um celular. Isso é ciência, cada vez mais contribuindo para a evolução do homem. Continuando com Emmanuel. Só confirmar aqui. Isso mesmo. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Vejam, ele está aqui dizendo para a gente que a responsabilidade é individual. Não adianta ir em busca do estudo da mediunidade sem termos em mente a prática da caridade, a prática do amor. Aí eu lembro para vocês que nós estamos no CAC, Kardec, Amor e Caridade. Precisamos ter amor ao estudo. Precisamos ter esforço perseverante. Então, vamos tirar da cabeça que vamos resolver tudo com uma reunião, que vamos resolver todos os nossos problemas porque nós fomos a um centro. É um esforço perseverante de burilamento moral. É individual. Não venha me pedir conselhos, porque eu também estou precisando. Estamos todos no mesmo processo. E precisamos encarar esse processo, entender que precisamos desse processo. Precisamos amar esse estudo.
precisamos nos esforçar de forma perseverante nesse estudo. E eu tenho certeza que nós vamos colher frutos maravilhosos do nosso esforço nesse caminho juntos, todo o CAC e todos os demais que chegarem para compor essa grande família CAC. Continuando, quando ele diz aqui que ele quer impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida sem essas características, cimos da vida dá a ideia de o mais alto nível da vida, que no caso é nossa elevação espiritual. Então, continuando, finalizando aqui o prefácio, André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Ó. Ele é tão claro que Emmanuel diz que não vai se alongar, não. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus a cada qual, segundo suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954. Vejam, meus amigos, que ele finaliza dizendo que cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, esses raios vão gerar as nossas ondas vibratórias que vão atrair e conectar com aqueles que estão nessa faixa. Por isso, a nossa necessidade do estudo. Por isso, a nossa necessidade de perseverança. Então, vamos juntos, finalizamos aqui a nossa primeira leitura. Vamos lembrar de Jesus, a cada qual segundo suas obras, e vamos nos esforçar, capítulo a capítulo, para aprender um pouco mais daquilo que a espiritualidade nos oferece, aquilo que a doutrina espírita nos oferece, aquilo que a mediunidade pode nos ajudar a acreditar mais e a compreender melhor a relação do plano material com o plano invisível e conhecer também antecipadamente ou relembrar que nossa morada maior não é aqui. Nós estamos aqui e em breve estaremos do outro lado. Tá joia? Gratidão, satisfação, que esse pontapé inicial ao nosso Clube do Livro resulte em bons e maravilhosos resultados em nossas vidas. Curtam, por favor. É importante curtir, não assista apenas, dá o joinha lá embaixo para que esse vídeo possa ser replicado por mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.